Oi, meu nome é Maísa e bora para a parte 2 das leituras do mês de maio. Antes de mais nada, é a primeira vez por aqui, gosta de livros, gosta de saber o que está acontecendo no mundo literário, gosta de pequenas resenhas, grandes resenhas, te faço um convite para se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, me seguir nas outras redes sociais, fazer sua inscrição lá no Telegram, onde eu sempre posto os lançamentos e ofertas, e aviso também quando tem vídeo novo. Bom, na terça-feira eu vim comentar com vocês as primeiras 7 leituras que eu fiz no mês de maio. Nessa segunda seleção a gente tem fantasia, claro, mas também tem ficção científica e tem 2 clássicos aí que vão aparecer lá pela Rede da Dancinha. O primeiro livro é Cidade de Jade, da Fonda Lee, o primeiro livro de uma trilogia há muito aguardada aqui no Brasil. Já foi toda publicada lá fora, altas notas, muitas recomendações, então eu estava com altas expectativas, claro. E assim, foram superadas de certa maneira. Por quê? Aqui nós temos uma fantasia que vai usar de uma habilidade mágica conferida por uma pedra, que é a Jade, por uma gema, e por clãs de guerreiros que usam das habilidades conferidas pela Jade. Bom, nós temos uma ilha que é Kekon. Essa ilha já pertenceu ao continente, mas os guerreiros de Kekon, eles acabaram entrando em guerra porque eles queriam a independência da ilha. Conseguiram isso, eram vários clãs de guerreiros chamados de Ossos Verdes, porque a lenda deles diz que uma deusa ficou nessa ilha e os ossos dela, o jade que eles extraem, seriam os ossos dessa deusa, daí Ossos Verdes, e eles se dividiram em vários clãs, tendo 2 principais, os chamados Desponta e o clã da Montanha. Eles conquistaram juntos a independência de Kekon, mas a gente já tem outras gerações, e essas novas gerações começam a querer mais poder. E, bom, são clãs de mafiosos, eles detêm ali um grande poder. Esses clãs, eles se dividem no que é o principal, que é o pilar que comanda todo o clã. Esse pilar, ele tem 2 pessoas de confiança, que são o seu Homem do Tempo e o seu Chifre. O Homem do Tempo responsável ali pelas decisões táticas, o Chifre pelas decisões envolvendo mais ação. E esse Chifre, ele comanda um grupo que é formado por punhos, dedos e lanternas. Os punhos e dedos também são guerreiros de Jade, e os lanternas pertencem àquela camada da população que não consegue extrair a habilidade do Jade, mas eles são pessoas importantes nessa sociedade, então comandam o comércio, comandam, sabe, são pessoas ali essenciais para a geração de dinheiro para aquele clã também. Então nós vamos acompanhar a segunda geração depois dessa grande guerra. O atual pilar, então, é o Lan, ele comanda esse clã dos Desponta, e é uma pessoa que tenta levar o clã com mais sensatez. Eles estão vivenciando ali um momento de paz, então ele entende que é preciso manter essa paz, mas parece que os montanhas estão ali buscando alternativas para aumentar de poder. Eles querem mais. E é claro que a gente tem um ponto de vista do Desponta. O tempo inteiro a gente está vendo o clã do Desponta. Então a gente não sabe de fato o que está acontecendo nos montanhos. Parece que eles são o inimigo de fato. Mas a gente tem então o Lan, que tem o seu Chifre, que é o irmão dele, Ilo, que é um guerreiro muito feroz, assim, que tá sempre de olho ali, de certa forma, arrumando algumas confusões também, porque ele quer esse domínio, ele acredita que precisa vencer pela força, ele não acredita muito em estratégia, e o Lan tentando controlá-lo. E ele tem uma irmã, que é a Shai. Ela se casou com uma pessoa de fora da ilha de Kekon, ela acabou se mudando, ela abriu mão do poder da Jade, ela tirou toda a sua Jade e foi morar no continente por algum tempo, e agora ela tá de volta à ilha de Kekon. E então o que a gente vai ver é os conflitos começando a surgir, até que a coisa vai crescendo assim em tal ponto que é uma mudança muito grande em relação ao clã dos Desponta. E eu gostei por conta dessa diferença, né, dessa magia diferente do Jade. Então eles têm habilidades de deflexão, eles conseguem sentir as pessoas que estão ali perto, conseguem repelir o metal, eles têm uma força sobre-humana. Mas usar demais esse Jade pode ter consequências.
Então, algumas pessoas se usam demais, elas começam a sofrer de delírios, alucinações. Não é uma coisa simples, não. E, ao mesmo tempo, a gente tem o surgimento de uma droga que vai acabar impedindo esses efeitos adversos da Jade nas pessoas. Então, é como se qualquer um pudesse agora usar da Jade sem sofrer das consequências, não sendo um guerreiro de verdade osso verde. Gostei demais da história, eu dei 4,5 só porque eu fiquei perdida, mas aí é um problema meu, né? A gente, toda vez que entra numa fantasia, e é uma fantasia muito diferente, a gente fica muito perdido. Então, até entender todos os nomes, até entender essas divisões dos clãs, dessas habilidades dos ossos verdes, eu demorei a entrar na história, mas é uma história que, pra mim, ela já começa frenética. Tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro, essas mudanças de poder, as histórias que são contadas. Eu adorei, estou assim ansiosa pelo lançamento do segundo livro. A Autonovel ainda não se pronunciou, imagino que ele deva vir só no ano que vem, porque a editora tem uma série de segundos livros para trazer aí, de livros que foram publicados no ano passado. Então estou imaginando que nós teremos a continuação só ano que vem. Mas quem sabe ainda no segundo semestre ou no primeiro semestre de 2025, o fato que eu realmente adorei. Eu tô vendo poucas pessoas falando dessa história, não tô vendo muita gente lendo. Lá no Fantasticai eu vi uma pessoa que leu, gostou muito. Ele achou o início mais lento, depois ele achou a segunda parte mais frenética. Eu achei ela frenética do início ao fim. Muita coisa acontecendo. É que no início a gente tem essa dificuldade de entender termos, habilidades, nomes, divisões, esses clãs. É misturar um pouco de Kung Fu com habilidade mágica. Se amplia a força do Kung Fu de certa maneira. Delicinha, recomendo A Cidade de Jade. Promessas Cruéis é a conclusão da duologia que começou com Divinos Rivais. Gente, que delícia essa história. Uma história, sabe, aquelas histórias aconchegantes. É perfeito para quem gosta de romance, é indicado para quem gosta de fantasia. No primeiro livro a gente tem um foco muito grande no desenvolvimento do casal. Então eles estão competindo por uma vaga como colunista de um jornal, enquanto está acontecendo uma guerra dos deuses. Mas para eles o importante é conseguir aquela vaga. O Roman, porque a família dele é uma família rica e ter alguém da família no jornal é importante, porque vai ter ali, né, essas relações todas desenvolvidas. E para Iris é importante porque é o sustento dela. Ela tem uma mãe com problemas com alcoolismo, o irmão dela foi levado para a guerra, então ela precisa de sobreviver. E por isso ela precisa daquela vaga. Então os dois estão disputando a mesma vaga no jornal. E até que essa guerra acontece, enfim, aí é uma aventura enorme. Então no primeiro livro a gente tem muito foco do romance. No segundo livro a gente tem mais da fantasia. Claro que tem um romance também, que é um romance lindo. Os dois aqui vão ter que enfrentar novos dilemas. E são dilemas muito maiores do que simplesmente a vaga no jornal. E nós temos esses dois deuses que estão em guerra, Dacre e a Enva. A gente tem muito do ponto de vista do Dacre nesse segundo livro, muito pouco da Enva, mas depois a gente começa a entender o que ela tá planejando, como é que ela tá movimentando essa guerra de certa maneira. Adorei, uma história cativante, uma história assim linda, cartas belíssimas. Olha, usar as palavras com a delicadeza que a autora fez nessas duas histórias, eu realmente não me lembro de ter me deliciado com a troca de cartas entre o Roman e a Iris. Eu recomendo demais, os dois livros foram 5 estrelas favoritado. Eu acho que eu dei 4,5 aqui, porque o final foi um pouco atropelado. Todo mundo sabia que teríamos um grande embate, sabia-se disso desde um dia anterior, e as pessoas demoram muito, sabe? Tivemos uma movimentação esquisita ali. Então, acho que por conta desse final, que foi realmente muito corrido e sem muito sentido do ponto de vista estratégico, eu tirei essa meia estrela. Mas é uma história que eu recomendo demais e a gente tá tentando aí encaixar a leitura da outra duologia da autora que já foi lançada aqui no Brasil pro segundo semestre. Então pode ter leitura coletiva vindo aí. Foi leitura coletiva do Fantasticai. Octavia Butler é uma autora que eu tento ler todo ano. Então, para esse ano, eu escolhi a trilogia dela de Xenogênese e comecei, então, com Despertar, o primeiro livro da trilogia. Tem todos eles aqui, então tá relativamente fácil. Gosto muito da escrita da Octavia.
E, gente, que livro! Não sei nem como descrever. A gente tem aqui... A Lilith é uma humana que vai ser acordada de uma estase depois de permanecer ali por 250 anos. E os alienígenas que a acordam vão informá-la que a Terra entrou numa guerra de tal modo absurda que eles foram lá para salvar alguns poucos humanos. E todos esses que foram salvos estariam ali em estase. E a Lilith, ela foi acordada primeiro para se acostumar com esses alienígenas. Eles estão numa nave, e depois que ela se acostumasse, aprendesse os costumes desses alienígenas, ela seria responsável por ensinar um grupo de seres humanos esses mesmos costumes, os objetivos desses alienígenas, e depois eles seriam levados para a Terra, porque 250 anos depois todos os sintomas de uma guerra nuclear já foram encerrados. A Lilith, claro, fica muito desconfiada, ela tem, assim, muita dificuldade no primeiro momento, mas esses seres humanos foram escolhidos a dedo porque, no caso da Lilith, por exemplo, o filho e o marido dela tinham morrido, muito antes da guerra, inclusive, num acidente, então ela não tinha ninguém. Então eles escolheram pessoas que, estando isolados do seu grupo de amigos ou grupos familiares, acabariam desenvolvendo relações, né, ali formariam uma pequena sociedade. Então a Lilith vai ter que escolher essas pessoas, acordá-las e ensinar o que esses alienígenas estão querendo, para quem sabe um dia voltar para a Terra. História esquisita de certa maneira, porque é uma nave viva. Esses alienígenas são perturbados, assim, talvez, não sei, eles são alienígenas, né? Acho que os objetivos deles, eles têm uma diferença, assim, entre a formação de um grupo, uma unidade familiar, porque nós temos organismos que são femininos, masculinos, e temos um terceiro aqui que seria assexuado, talvez, ou eu não entendi muito bem, sabe, o papel desse terceiro, porque no final das contas ele é o elo de ligação entre os outros dois, uma coisa muito maluca. E o que eles estão propondo para Lilith é... não sei, eu teria muita dificuldade no lugar dela, muita dificuldade, e por conta disso eu entendo o caminho que essa história tomou. Mas fiquei muito curiosa. Já coloquei o segundo livro, que é Ritos de Passagem, para ler agora no mês de junho, e espero finalizar em agosto. Então tá aí, Despertar, da Octavia Butler. Confesso que eu ainda não fui arrebatada pela história, mas gosto da escrita da autora, gosto dos temas que ela levanta, das discussões, então claro que eu vou terminar a trilogia. Uma fantasia histórica de peso. Babel teve diário de leitura aqui no canal, vou deixar nos cards se vocês quiserem ver, né, acompanhar um pouco dessa minha leitura. E, gente, que fenômeno, sabe? Cada vez que eu vou me lembrando dessa história, eu vou ficando mais encantado. Foi o primeiro livro que eu terminei, na verdade eu tinha começado ele em abril, fui terminar em maio. É uma leitura coletiva lá do Loucos por Leituras Conjuntas. E é um livro, eu li recentemente um post da Intrínseca, da tradutora, falando da delícia que é traduzir um livro que fala de tradução e de como isso evoca uma série de teorias. Uma das frases que faz muito sentido para ela enquanto tradutora é uma do Humberto Eco, que ele fala que tradução é um jogo ali de perdas e ganhos futuros, sabe? É como se você fizesse uma troca, né? Você vai perder em alguns sentidos, mas pode ser que você ganhe em outros. Então achei interessante, depois dei uma olhada lá no site, no Instagram, no perfil da Intrínseca, porque a autora, a tradutora, ela vai falar um pouquinho da dificuldade que é traduzir um livro dessa complexidade. Mas é maravilhoso. Então a gente tem muito de tradução, muito de colonialismo, dessa expansão colonialista, de grupos rebeldes que vão tentar deter essa expansão, de um sistema de magia ancorado em palavras que são grafadas em lingotes de prata. É maravilhoso. Então, se tiver curiosidade, vai dar uma olhada lá no diário de leitura. Babel foi... eu dei 4,5 estrelas também, favoritei. Uma vez a gente estava discutindo, né, uma amiga minha fala que ela não consegue favoritar um livro que ela dá 4,5 estrelas. E eu falei que eu consigo isso com facilidade, é porque o livro... ele teve lá alguns momentos que, de alguma forma, não me cativaram. Então, daí eu tirar essa meia estrela. Eu tirei a meia estrela porque eu achei que a autora alongou demais algumas das discussões. Ela poderia ter sido mais sucinta. Não que tivesse me cansado,
mas eu acho que essa repetição de algumas coisas talvez afaste um leitor que não está acostumado ou que fique cansado. Então por isso que eu tirei essa meia estrela. Mas é uma história belíssima, não tem como não favoritar. Então eu tenho muita facilidade de favoritar livros que eu dou 4 estrelas e meia, não tem problema nenhum. Então Babel ou A Necessidade de Violência. Agora os 2 últimos livros, 2 clássicos. O primeiro deles, Em Agosto Nos Vemos, do Gabo. Foi a minha primeira experiência lendo Gabo. Aqui a gente tem uma história que eu vou aproveitar numa série que eu vou fazer lá pra Rede da Dancinha, que eu ainda não comecei, preciso começar, mas assim que tiver pronto eu vou anunciar, vou trazer aqui para vocês também. O fato é que foi minha primeira leitura, essa edição aqui tá linda, caprichada, e é uma história póstuma, né? O autor, ele inclusive, ele não tinha finalizado, ele não queria que ela fosse publicada, e a família se viu naquela indecisão, né? Ou acatar a decisão do autor, que não queria que ela viesse a público, ou presentear os leitores com uma história que, mesmo inacabada, era uma história do Gabo. E eu entendo a decisão deles, porque mesmo que a gente perceba que ela está inacabada, ela traz uma beleza que a gente não deveria ser privado dela. Aqui nós vamos encontrar a Ana, que todo ano pega uma barca e visita uma ilha onde a mãe dela está enterrada. É um ritual anual que ela tem. Ela vai lá, leva flores, visita o túmulo, no dia seguinte ela vai embora e volta para a vida dela. Ela tá casada, super feliz com o casamento, um casamento que conseguiu sair da rotina, né? Na verdade, ele conseguiu escapar da rotina. Ela tem 2 filhos, um casal. Os 2 filhos já estão independentes, com suas vidas aí começando. E ela se vê um pouco inquieta, de certa maneira. Até que numa dessas visitas ao túmulo da mãe, ela se vê envolvida numa grande aventura. E aí, a cada ano, ela fica naquele suspense, né? Nossa, será que eu vou vivenciar uma nova aventura? O que será que vai acontecer nessa minha nova visita ao túmulo? Então ela começa a ter esses casos extraconjugais nas visitas pontuais que ela faz à ilha. Claro que da primeira vez que ela volta, ela se sente muito incomodada, da segunda ela fica muito preocupada, e aí a gente tem todo o desenvolvimento, até que ela entende até mesmo por que a sua mãe pediu para ser enterrada naquela ilha. E achei bacana, sabe? Porque ele traz esse incômodo da mulher, né? Ela tá, a princípio, vivendo uma vida perfeita, mas ela sente, ela ainda tem os seus próprios anseios, ela quer as suas próprias aventuras. É um processo também de autodescoberta de uma mulher de 50 anos. Então foi gostoso de acompanhar, né? Uma história muito curtinha, muito rápido, muito fluido. Às vezes a gente pode ter medo de ler Gabo achando que é uma coisa rebuscada, mas nada, uma delícia de ler. E o último livro que eu li é O Último Verão de Klingsor, do Hermann Hesse, também minha primeira experiência com o autor. Aqui nós temos 3 contos. E são contos bem levemente autobiográficos. Então, no primeiro a gente tem uma criança que se envolve, né? Ela acaba roubando alguns doces do pai dele e ele fica angustiado porque e se ele for descoberto? Ele sente esse roubo desses doces assim como uma coisa muito errada. Porque é roubo, ainda por cima do pai dele. E se o pai descobrir, o que vai acontecer com ele? Então ele fica ali remoendo esse crime que ele cometeu e sem querer assumir para o pai o que aconteceu. Então a primeira história é dessa criança, que é Alma de Criança. A segunda história, o segundo conto, né, é Klein e Wagner. Aqui é uma história mais diferentona, porque a gente tem um personagem que está fugindo. A princípio a gente imagina que ele cometeu algum crime, ele está fugindo. Ele tinha uma vida confortável com a esposa, filhos, ele deixou isso tudo para trás, ele quer se esquecer de tudo isso e tá vivendo uma nova vida. E ali ele fica angustiado, né? Como se ele tivesse lapsos de memória, então às vezes parece que ele sabe quem ele era, quem ele foi, o que ele deixou, o que ele fez. Tem hora que ele fica perdido, sem saber onde é que ele está, por que ele está fazendo aquilo, qual crime que ele teria cometido, e a gente vai então andar com esse personagem nessa busca por uma nova chance, um recomeço de alguma maneira. Mas é um personagem também muito angustiado, que se cobra muito, que fica muito envolvido com uma história de um outro criminoso.
e que se vê ali pensando, será que eu sou ele? Será que eu cometi o que ele cometeu, né? Quem será que eu sou no final das contas? Achei esse segundo conto muito perdido, assim. Eu gostei mais do terceiro. E é interessante que o terceiro, que é o que dá o nome justamente ao livro, que é O Último Verão de Klingsor, muita gente fala que também todos os três contos eles têm muito da angústia, que talvez fosse uma característica do autor, por conta de toda a formação dele. Eu achei o terceiro mais gostoso de ler, porque a gente está falando de um artista que está vivendo ali o seu esplendor artístico. Então ele está compondo suas obras, ele pinta, ele está andando ali com um grupo de artistas, conhecendo lugares, comendo bem, vivendo, né, e conhecendo belíssimas mulheres. Então ele está super bem. Até que a gente tem o ápice, talvez, criativo dele, quando ele tá compondo suas obras-primas, inclusive um autorretrato. E é uma história que começa do final, porque a gente já sabe que ele morreu e vai conhecer um pouco do último verão desse artista. E eu gostei desse último conto, eu acho que ele vai trazendo essa vivência artística, né, essa veia artística, que é a busca pela inspiração, de como essa inspiração ela vem assim às vezes de uma forma tão simples, às vezes ela depende de uma busca incessante, ou como talvez aí seja a angústia de que os artistas estejam sempre em busca da sua obra-prima, então eles são seres angustiados por natureza, talvez. Bom, eu não sou uma grande conhecedora da obra do autor, essa é a minha primeira experiência, mas foram essas as sensações que eu tive ao ler os três contos que compõem O Último Verão de Klingsor. Bom, então foram essas as minhas últimas leituras, espero que você tenha gostado e bora conversar um pouquinho. Gostou das minhas impressões? Fez a leitura de alguma delas? E vamos conversar, o que você leu, o que você me indica, o que eu deixei passar. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição, onde eu deixo também um cupom de desconto para a Livraria Leitura e para o site da Editora Trama. Muito obrigada se assistiu até aqui. O próximo vídeo é com a lista de leituras do mês de junho. Espero te encontrar lá na semana que vem, na terça-feira. Te agradeço imensamente se assistiu, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!